lá em 2 Coríntios 3. Segunda Coríntios 3, a partir do verso 7. Amém? Amém? O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que tal esperança mostramos muita confiança, nós somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, o véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é Espírito. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, Pai querido, mais uma vez entramos na Tua presença, Senhor Deus, te agradecendo por essa palavra, Pai. Que o Teu Espírito venha nos traduzir e nos transformar, Pai, para que a gente creia, Pai, amadureça conforme a Tua vontade, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Pode sentar. Nessa passagem, vocês perceberam que aqui é que a gente está mal acostumado. Na verdade, 90% dos crentes não lê Bíblia. Antigamente, os católicos tinham o cara da Bíblia. Hoje em dia, raramente a gente lê Bíblia. Porque se você for ler a Bíblia nesse termo aqui, o que ele está falando aqui, gente? Não sou eu, é Paulo que está falando, tá, gente? Olha o que ele está falando. Eu meditei nesta palavra e aí eu fico desesperado, porque a maioria das igrejas pregam o Velho Testamento. Maioria, mas uma maioria absurda. Certas tradicionais, a congregacional, as batistas, as metodistas nem tanto, a metodista brasileira não. Eles têm essas igrejas, essas históricas, elas têm um padrão de sempre proclamar Cristo. De vez em quando proclamam o Antigo Testamento, mas de que forma? Fazendo um link com Cristo. Mas o que a gente mais vê? É que a pessoa que não tem... Gente, filtrem aí. Um convívio com a palavra de Deus. Não lê o Novo Testamento. Ele se prende ao Antigo Testamento, o que é mais fácil. Por quê? Porque no Antigo Testamento vem maior esperança de riquezas materiais. Malaquias 3,10.
se trazer os dízimos à casa do Senhor, eu multiplicarei essas bênçãos. Não é melhor? Não é melhor? Olha só. O que é melhor? Olha, se trouxer todos os dízimos à casa do Senhor, fazei prova de mim, que eu vou multiplicar. Olha só que beleza! Mas isso é Antigo Testamento. Nada contra. Porque o Novo diz assim, é a oferta agradável. Aí já não é mais dízimo a oferta. Porque eu estou dizendo, mas vou pagar dízimo? Não, não. Você não tem que dar o dízimo. O dízimo é o mínimo do mínimo. Você pode pagar mais, se quiser pagar o vigésimo, a 20ª parte, porque é a oferta do seu coração. É obrigado? Não. Não é obrigado, é de coração. Eu particularmente, eu qualquer dinheiro que eu tenho, já dizia, não tem problema com dízimo. Não tem problema com oferta, não tem problema nenhum. Às vezes eu me esqueço. Ih, caramba, recebeu dinheiro, eu recebi agora, eu estou dizimando. Não tem problema com isso. E eu não, olha, não pense em vocês que eu não ganho nada não. Chegou lá, irmã, a tesoureira fecha as portas assim. Pra que tu quer isso? Pra que tu quer aquilo? Pra que aquilo? Não, mas é da igreja, tem que comprar isso, melhorar a igreja. Poxa, tem que limpar, tem que pintar de novo. Tem que arrumar, tem que comprar um relógio. Poxa, o pessoal precisa ver a hora. Às vezes tem... Então, sempre é o que a igreja precisa. Eu mesmo não. Porque já me deu. Já não tem que pedir. Mas aí a gente utiliza o Antigo Testamento, o que acontece? Melhora a nossa vida. É mais saboroso. Todavia, a gente for ler bem o Antigo Testamento, quando a gente olha os profetas, a gente tem dificuldade em crer nessas promessas divinas. Que é pra gente. Por quê? Porque todos os profetas, meu irmão, todos os profetas sofreram. Todos os profetas padeceram. Gente, se for falar para o Eliseu, para um Eliseu, que ele era galardoador de algum recurso material, isso era de brincadeira. Eliseu tinha um Geazi, meu irmão, auxiliar de profeta. Um dos piores auxiliares de profeta do mundo é o Geazi, meu irmão. Geazi era malandro. Geazi, quando via coisa boa, ele ia e falava pro profeta. Pegava dinheiro dos outros sem pensar. Morreu leproso. Porque o general foi lá, foi curado, ele foi pegar a oferta do general. A doença do general passou para Geazi. E a Geazi era nojento, rapaz. Eliseu. E Elias? Elias, não, matou 400 profetas de Baal, irmão. Depois foi se esconder na caverna. Comeu carniça, irmão. Porque corvo só traz carniça, meu irmão. A viúva que ele foi salvar, a viúva de Serepta. Que não tinha o que comer. E Jesus disse, não, vai lá ter comida lá. Já providencia a comida dela. O restante, você vai ver Jeremias, o profeta chorão. O profeta chorão, misericórdia. É só trauma, irmão. Jeremias é só trauma. Ele fala, apanha, surra. Gente, é só... Então, quando a gente traz que as esperanças, a gente tem que filtrar bem para ver só as promessas de Deus. Porque se a gente for realmente detalhar o que está acontecendo lá no Antigo Testamento, a gente percebe que Deus está dizendo assim, olha, eu vou dar prosperidade para vocês, que é para vocês trazerem o Messias. E quando o Messias chega, onde que o Messias chega nessa terra, gente? Rico. Ele era para ser um rei. Por quê? Descendente direto de Davi. Porque a linhagem de Davi era de José. A de Maria era uma linhagem mais para Levi, se eu não me engano. Mas a de José era a de Davi. Então ele era para ser o rei. José era para ser príncipe. Mas como é que estava a situação dele? Gente, quem dá 2 pombas de oferta no templo é pobre. Não tinha mais nada. O nosso Senhor Jesus Cristo nasceu numa manjedoura, meu irmão. Sabe o que é nascer numa manjedoura? É chegar numa cidade, cheia de pousada, não tem mais pousada, e não tem uma casa para abrigar uma mulher grávida. Uma mulher grávida. Como é que se coloca
coloca uma mulher grávida? Pô, me diz, em que local do mundo chega uma mulher grávida numa casa, vai ter filho, e o pessoal fecha a porta? Em que local do mundo é isso? Gente, mulher grávida em qualquer local, o pessoal não quer nem pensar, não, ela está grávida, bota ela para cá para dentro, vamos chamar o som. Entendeu a situação? Agora pegaram uma mulher grávida com o Senhor e bota dentro de um estábulo, gente. Me diz, que prosperidade tem nisso? E a vida de Cristo? Hein? Olha a vida de Cristo, gente. Carpinteiro, vive sendo excluído. Jesus, ele foi reprovado do Sinédrio, tá? Ele não foi chamado para nenhum rabi, para nenhum mestre israelense, por quê? Porque ele foi reprovado, porque com 12 anos ele estava dando aula aos judeus. E o judeu falou, quem é que mestre vai querer um cara desse? Não, volta para tua casa. Quem é que um mestre vai querer um sujeito que vai me ensinar de primeira assim? E ele falou, não, vocês estão falando isso porque você não sabe o que está escrito, não. Você não estudaram o que está escrito. Se vocês estão estudando isso, é porque vocês estão errados, vocês não estão entendendo nada disso. Então, gente, não tem porquê a gente chegar e acreditar que o Velho Testamento tem alguma coisa pra gente. Não tem. Desencana, não tem. Porque Paulo fala aqui uma coisa bem clara. Pois o que foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E ele fala assim, o ministério que trouxe morte. Você sabe qual foi o ministério que trouxe a morte? Que colocou a morte? Foi o ministério de Moisés. Por que trouxe a morte? Porque está escrito, não matarás. Ué, se não matarás é porque se matava, né? Mas por que agora Deus coloca não matarás? É porque antes não tinha a justificativa. Você matava, Moisés matou um egípcio do nada. Não tinha, o pessoal, gente, os filhos de Israel, principalmente Judá, que é a linhagem de Cristo, Judá com o irmão dele, foram numa aldeia, mataram todo mundo, porque um sujeito estuprou a irmã dele, e o cara estuprou, ela foi chorando para casa, o sujeito foi até a casa de Israel, chegou lá e falou para ele assim, não, fui eu, mas eu vou casar com ela. Porque era lei, né? Você estuprou, vou casar com ela, tá bom. Ela aceitou, a mulher não tinha palavra, ela aceitou, né? Só que para você casar com ela, você tem que circuncidar. Só que circuncisão é uma coisa séria, é uma operação. Corta, tu passa 3 dias sem força, porque tu está operado. A cidade toda, o vilarejo todo circuncidou-se para que houvesse o casamento. Judá foi lá e passou todo mundo na faca, matou todo mundo. Essa é a descendência de Cristo. Interessante, né? Interessante. Porque aí a gente vem no ministério da morte e não matarás. Por quê? Porque um sujeito como Judá foi lá e matou e não teve peso da consciência. Como é que se mata trocentas pessoas e não tem consciência de que matou 300 pessoas injustamente? Então, não matarás, ele dizia para você, olha, não matarás. Deus está dizendo, não mata. Você vai ter consequências graves. Não rouba, não furta, não faça isso. Então, ele traz a morte. Mas quem cumpriu isso? Fala aí. Alguém sabe quem cumpriu isso? Os 10 mandamentos? Alguém conhece alguém que cumpriu os 10 mandamentos? Ah, graças a Deus, eu também não conheço ninguém, gente. Eu não conheço ninguém. Nem antes, nem hoje. Porque todos os 10 mandamentos nunca foram cumpridos. Então, ele fala que isso é um mistério de morte. Porque ele não garante salvação. Ele não nos traz a salvação. O Velho Testamento não traz salvação. O que traz salvação é o Novo Testamento. É Jesus Cristo. Esse traz salvação. Mas ele traz salvação mesmo. Ele não traz o que é para você viver muito. Não traz o que é para você viver bem, abastado.
Ele traz que é para você virar uma nova pessoa. Você vai entrar em um outro patamar de pessoa. Você vai enriquecer, se enriquecer, não nesse mundo com esse material. Você vai se enriquecer espiritualmente. Você vai ser enriquecido porque você vai entender que todas essas coisas são lhe acrescentadas. E que você não precisa estar ansioso para conquistar nada ou preocupado com amanhã, porque Deus não vai prover. Deus já proveu. Deus já proveu, meu irmão. Tira essa ansiedade, essa preocupação. Eu vou falar, tiro, mas o tiro também eu tenho que tirar eu também. Porque eu já estava meditando essa palavra, eu estava olhando e gente, eu estou ansioso. Às vezes eu fico ansioso, por que eu estou? Mas Deus já providenciou. Ele já falou que providenciou? Não, então eu estou ansioso. Mas é nosso. É por isso o nosso estudo aqui. É para que a gente entenda que esse ministério de vida que a gente está vivendo, ele não vai nos dar garantia de nada. Na verdade, a única garantia que ele dá é a garantia que a gente vai morrer, né? Vou preparar lugar. Opa, se o senhor vai preparar lugar, então a gente vai morrer, né? Então a gente vai morrer, vocês vão morrer. Então vai. Mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Isso é garantia maravilhosa, por quê? Porque o nosso momento não é aqui. Hoje eu ouvi uma palestra de um pastor Leovaldo, ele falando o seguinte. Ele falando o seguinte, que uma pessoa perguntou para ele, e quando eu morrer, eu vou para onde? É questão boa, né? Questão boa, né? Eu sempre falo, para onde? Jesus já falou para mim, você vai. Mas ele já falou, já. Na cruz ele falou. O ladrão perguntou para ele, lembra-te de mim quando estiver no teu reino. Ele falou, ainda hoje estará onde? No paraíso. Se ele levou, vamos estar no paraíso, gente. Só que o paraíso não é uma coisa física, é espiritual, gente. Mas aí ele veio com uma análise boa de conversão. Ele falou assim, você morre, você vai para onde? Ele falou, para lugar nenhum. Você vai ficar aí mesmo. Aí ele, como um lugar assim? É porque quando você morre, você fica no mesmo lugar. Mas aí, nesse instante, você vai enxergar aonde você está. E olha, no mundo tem escuridão e luz. Se você estiver na escuridão, meu irmão, minha irmã, se prepare. Você não vai gostar do que vai ver. Se você estiver na luz, está tranquilo. Fica na luz, fica com Cristo, está tranquilo que ele vai te levar. Agora, se você estiver na escuridão, eu lá em Maricá, eu estava na fila do correio, porque antigamente tinha fila do correio, graças a Deus. Pessoal, tem saudade do correio? Não tem, não. Não tem saudade do correio nenhuma, cara. Eu não brigo pelo correio, nem a pau. Para mim devia ser extinto. Por quê? Agora, tu pede uma coisa, vem num outro momento. Eu pedi alguma coisa na internet, a gente tinha que mendigar para o correio e entregar a nossa encomenda. Não chegou. Chegou, já foi embora. E hoje em dia tu recebe na hora, né? Para mim foi uma maravilha, foi privatizar correio. Tinha que botar o pessoal, não é demitir o pessoal, colocar o pessoal pro outro local e só entregar a carta no interior. E eu estava na fila do correio, quando esse senhor chegou para mim do nada. Ele sabia que ele não conhecia. Ele chegou para mim e falou assim, minha vida tá brava. O que foi? Eu quase morro. Aí eu, cadê? É mesmo, eu quase morro. Tava na mesa, não tava morrendo. Eu morri, o que aconteceu? Não, eu sofri um ataque aí, cheguei lá no hospital e tô lá. De repente eu morri. Meu irmão, quando eu fechei o olho, vinha tanto negócio esquisito me pegando de escuridão e me agarrando assim do braço, eu desesperado, o que é isso, o que é isso? Aí eu acordei, quando eu acordei, eu respirei, acordei e vivi, né? Fui para a igreja, eu digo, vou para a igreja dos crentes, não, eu não quero isso para mim, não. Mas é isso, gente. A gente vai morrer, mas quando a gente morre, a gente enxerga aonde a gente está. E é nesse momento que o Espírito Santo diz para a gente, olha, se está com Cristo, tá, nova criatura. E o que basta para ser de Cristo, gente? É aceitar Jesus? Não, aceitar Jesus. É aceitar Jesus, gente? Só aceitar Jesus? Para estar com Cristo é só aceitar Jesus? Não tem
mais uma patrimônio. É viver como Cristo. Não é só aceitar Jesus e vir para a igreja. É viver como Cristo. E como é que vive Cristo? Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito, ali há liberdade. Qual a liberdade que você quer para a sua vida? Aquela liberdade que você pode fazer tudo? Eu sou livre, eu sou uma sociedade livre democrática, eu tenho a liberdade de fazer o que eu quero, porque eu quero. Uma liberdade em Cristo, onde você pode tudo, mas não tudo te convém. Então você não faz o que convém a você, o que não convém a você. E a gente sabe que não convém a gente. Amaldiçoar convém a gente? Não, mas. Maldizer meu irmão? Não, amado. Inveja? Não, meu irmão. Gente, tudo isso está dentro da gente. Porque, já falo para vocês, Marcos 7:21 fala, é do coração de homem que sai tudo isso. Maldição, inveja, bruxaria, feitiçaria, é do nosso coração. E como é que a gente trabalha isso? É cada dia, meu irmão. Aquele negócio de leão, todo dia, é aquela mensagem que Jesus fala. Por amor de mim, vocês são entregues à morte. Não, Paulo fala. Por amor de Cristo, somos entregues à morte todos os dias. É o nosso leão de cada dia. Vai cair? Vai, irmão. Vai para cima? Vai. Vai xingar? Vai. Mas se arrependa imediatamente. E não fique no buraco. Ah, porque eu fiz isso, eu nunca mais vou ser... Não funciona assim. Davi era profissional para isso. Ele tinha liberdade, ele sabia. Ele adulterou, meu irmão. E ele premeditou o adultério. Sofreu as consequências? Sofreu. Sofreu. Quase perdeu família, perdeu o filho, morreu, perdeu, mas matou, um filho, o outro matou, quase mata, um filho mata o outro, e quase o filho mata ele. Que Absalão ia matar ele. Absalão, quando partiu para cima, ele ia matar. Se não prende o cabelo dele, e Joabe lá no corta o pescoço, Davi ia morrer. Porque Absalão era filho dele, mais velho, se não me engano, um dos mais velhos. Ia partir para cima dele. Por causa de um pecado. Veio a desgraça toda a vida do cara. E o que ele fez? Se arrependeu. Porque Natan, quando chegou para ele, contou aquela historinha de pastor, ele entendeu que era ele. Então, gente, o nosso ministério é esse. Nosso ministério não tem nada a ver no nosso protagonismo de querer ser o melhor, de querer ser, eu vou ser pastor, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, de ser o maioral. Não tem nada a ver. O nosso ministério, meus amados, o seu ministério, o meu ministério, é um ministério de arrependimento. A gente faz, mas se arrepende. E para não se arrepender, não faz. Não é melhor? Não é melhor? Por quê? Viva igual a Cristo. Seja de Cristo. Respire Cristo. Faça como Cristo. Eu não vou entrar nisso por quê? Porque eu não vou entrar nesse negócio porque se Cristo estivesse aqui, eu não ia entrar nesse negócio, nessa furada. Então não vou. Não faço. Não faço barganha. Amém? Amém. Amados, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo esteja conosco mais um dia, mais um ano, mais um mês de abril que está passando, graças a Deus, para a glória do Senhor Jesus. Amém?